Então vamos lá entender agora como usar o famoso prompt, né, que é o termo que mais se popularizou depois dessa expansão da inteligência artificial. Então vamos lá. Antes de a gente continuar, é importante a gente entender que prompt funciona. É uma boa forma da gente se comunicar com a inteligência artificial e a IA entende como um comando que você dá a ela. Só que o prompt, a forma como ela deve ser estruturada, ela gera um pequeno probleminha que a gente vai entender já já. Então, vamos entender o seguinte: para poder a gente interagir com a inteligência artificial através de um comando direto, a gente precisa definir qual é o contexto, quais são as instruções, qual é o dado de entrada e qual é o formato da saída. Formato da saída. É isso que se espera quando a gente interage com a IA através de um prompt. Então, primeiro, contexto. Quem vai fazer aquela tarefa? Se você já pesquisou sobre inteligência artificial e a forma de interagir, por exemplo, com o chat GPT, é provável que você já tenha visto em algum lugar algum prompt começando com se comporte como um especialista em alguma coisa, e é justamente isso que é o contexto. Logo depois a gente vem com as instruções, que é a ação clara do que deve ser feita. A gente diz o dado de entrada, ou seja, o que a IA deve processar para poder fazer essa ação, e o formato que como você espera que ele dê essa saída para você, ou seja, como a resposta deve ser apresentada, certo? Então, isso é uma estrutura para poder se construir um prompt. Então, por exemplo, vamos supor que você quer escrever um e-mail para os seus alunos informando quais são as datas das aulas que você vai ter com eles. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um exemplo de prompt. Então, olha, se comporte como um professor de biologia, biologia, utilizando uma linguagem engraçada, mas respeitosa, e escreva um e-mail para os alunos informando todas as datas das aulas de biologia, que ocorrerão sempre às segundas-feiras, a partir de 2 de março de 2026 até 14 de dezembro de 2026. Isso. Exceto os feriados nacionais no Brasil e estaduais na Bahia. Então a gente vem aqui, coloque o cronograma em uma tabela com os cabeçalhos data, aula, carga horária e seguindo as linhas como abaixo. Então, 2 de março de 2026 é a data, aula 1, 4 horas. 7 dias depois é 9 de março de 2026, aula 2, 8 horas. Então, esse é um exemplo do que a gente tem considerado como prompt, e respeita essa estrutura. Né? Contexto, professor de biologia é engraçado, mas respeitoso, que precisa escrever um e-mail para poder avisar os alunos as datas dos encontros, que vão de 2 de março até 14 de dezembro, né? As instruções escrever o e-mail de forma engraçada e respeitosa, e deve processar
e a informação que ele deve processar é justamente o período aonde as aulas vão ter. O formato de saída é justamente, além do e-mail, óbvio, a tabela com as datas que a gente precisa ter nossos encontros. Então, vou pegar esse prompt que a gente acabou de colocar aqui, vou colar aqui na inteligência artificial e vou pedir para poder ela executar essa informação. Ela leva o tempinho dela aí, né? No caso, como a gente está usando a conta gratuita, isso pode levar um pouco de tempo, porque as prioridades dos usos das inteligências artificiais, elas são para quem utiliza as contas pagas, certo? Então, voltando aqui, ó, assunto, cronograma das aulas de biologia. Então, caríssimos biólogos em formação, aqui está o roteiro oficial das nossas aventuras científicas ao longo do ano letivo. Então, ele escreve aqui o conteúdo do e-mail, logo depois ele apresenta no formato de tabela, que foi o formato que eu pedi, as aulas que a gente vai ter. Aí você nota aqui que ele não seguiu muito bem o que a gente estava pensando, né? Então, ó, carga horária, 4 horas no primeiro, 8 no segundo, deveria ser 12 aqui, 16 no próximo, e assim sucessivamente. Então, a gente tem um pequeno erro feito no prompt, que a gente pode ajustar manualmente ou pedir ao chat GPT para poder adaptar. Então, ao invés da gente adaptar agora, eu vou utilizar esse problema que acabou de acontecer e vou colocar aqui para poder a gente entender o modo lousa. Porque se a gente der um comando aqui agora para ele, ele vai refazer tudo o que acabou de acontecer aqui. Então eu não queria que isso acontecesse, eu queria que ele ajustasse apenas a carga horária. E existe uma forma da gente fazer isso. Então eu vou utilizar esse erro que aconteceu para poder a gente aprender uma coisa nova sobre o chat GPT. Então, qual é o ponto central que eu trago aqui? O prompt é uma ideia excelente, resolve os problemas que a gente precisa resolver em determinada situação. E aí tem um pequeno problema que é, nem sempre a gente vai precisar de toda essa robustez na resposta. Às vezes a gente precisa que ele gere uma coisa pequena, curta e rápida para determinada situação. E ainda assim, a forma como muita gente vê a IA é de que ela precisa que a gente estruture o comando de uma forma bem generosa, como essa que vocês estão vendo aí, ó, bem generosa como essa que vocês estão vendo, para poder obter alguns resultados. Não é sempre assim. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra forma da gente interagir com a inteligência artificial, que é a que eu particularmente mais gosto, que é a do chat com memória. E a partir daí a gente vai interagindo constantemente com a IA e à medida que a gente interage, mais ela aprende sobre o nosso modo de trabalhar e respostas mais precisas em relação ao que a gente quer são geradas sem a gente precisar ficar o tempo todo gerando um comando tão grande quanto esse para cada uma das solicitações que a gente vai fazer. Então, eu vou parar esse encontro aqui e no próximo a gente vai trabalhar justamente com essa ideia do chat com memória. Então, até já.